Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Santos Roque, Afonso e João, presbíteros e mártires. Roque era paraguaio e os dois espanhóis, Afonso e João, foram presbíteros jesuítas que no século XVII doaram a vida em defesa dos povos indígenas da América do Sul. Foram canonizados pelo Papa São João Paulo II em 1988. Ficaram conhecidos como os mártires das reduções jesuíticas. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de São Lucas, esta ação profética de Jesus, de expulsar os vendedores do templo, se dá no momento mais próximo da sua paixão. Foi a última viagem que Jesus fez a Jerusalém e, entrando no templo, ele cria um verdadeiro problema para as autoridades do povo de Israel. Historicamente, se pode bem aceitar que esta ação de Jesus no templo tenha acontecido próxima da sua paixão. Seria uma grande justificativa para que as autoridades de Israel tivessem tanto ódio dele para querer que ele fosse condenado pelo Império Romano. No entanto, é claro que o mais importante aqui não é somente o dado histórico, mas a mensagem que Jesus traz. Minha casa será uma casa de oração. Nós até olharíamos para esse acontecimento aplicando na nossa própria vida. A minha casa deve ser uma casa de oração. E casa de oração no sentido mais profundo da palavra. Minha casa, a minha vida, deve ser um lugar onde Deus fale comigo, onde eu me exponha diante dele, como sou. Minha vida deve ser um diálogo constante com aquele que me criou, com aquele que me deu a vida e que me resgata todos os dias. Minha casa não pode ser um antro ou um covil de ladrões, lugar onde a gente esconde o mal feito. Não o templo, não a igreja pode ser isso, mas também a minha vida não pode ser isso. Eu não posso deixar que a minha vida seja constituída por uma farsa, por um jogo de aparências, onde tudo que se expõe para as pessoas soa cheio de beleza e de grandeza, mas que no fundo esconde coisas mal feitas, maldades, o afastamento de Deus. Eu não posso fazer pose de amigo de Deus e lá no fundo me esconder atrás desta imagem de amigo de Deus. Não posso permitir que a minha vida, nos diversos âmbitos e dimensões
seja dessa maneira. Não posso ser um padre assim. Não posso ser um advogado assim. Não posso ser um operário assim. Um professor, um político assim. Não posso. Minha vida não pode ser uma farsa, mas deve ser um lugar onde eu estou diante de Deus e Deus está diante de mim. Onde não só as pessoas podem perceber isso, mas onde eu mesmo posso me encontrar com Deus. Onde posso me revelar nas minhas intimidades a Ele, sem medo. É claro que Ele me conhece, mas a pior coisa que tem é eu tentar esconder de alguém que sabe tudo aquilo que eu sou. Então, onde eu posso me revelar a Ele e onde Ele pode se revelar a mim inteiramente, porque eu o aceito, porque eu procuro conhecê-lo e porque a minha vida oferece espaço para Ele. Jesus realiza uma ação profética no templo que precisaria atingir a vida das pessoas. Os homens do tempo de Jesus, aqui são citados os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo. Os responsáveis pelo templo permitiram ou fizeram com que o templo se transformasse nisso. O responsável pela minha vida, pela minha casa, sou eu. Eu não posso permitir que isso aconteça. E quando Jesus vem querer colocar ordem na casa e na vida, nós devemos compreender que Ele está, na verdade, resgatando qual é a vocação primeira, qual é o motivo fundamental, a finalidade de todas as coisas, inclusive da minha própria vida. Eu fui criado para Deus e devo permitir que Deus ocupe o espaço que é dele na minha vida. Depois, Jesus, de uma certa maneira, no final desse trecho do Evangelho, praticamente Jesus substitui estes mestres da lei, os notáveis do povo e os sumos sacerdotes, porque diz, ele então ensinava todos os dias no templo. Aí sim, Jesus então realizava a verdadeira finalidade do templo. E, embora as autoridades desejassem encontrar um modo de matá-lo para fazê-lo calar, eles não sabiam como fazer porque todo o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus. Não só porque ele era muito inteligente, mas porque Jesus se mostrava no templo como alguém que tem ali uma verdadeira autoridade, maior do que a autoridade política, a autoridade da verdade, o que ele falava, o que ele ensinava, diferentemente dos poderes que foram exercidos pelas autoridades constituídas em Jerusalém. Quando nós lemos essa história que fala do templo, devemos aplicá-la à nossa própria vida. Minha casa deve ser uma casa de oração. Rezemos. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.